estar aqui na vossa presença. Peço desculpa por falar em português. Vou tentar falar o mais pausadamente possível para que possam entender o melhor possível. De qualquer forma, vou voltar um bocadinho atrás. Só para pegar aqui num ponto que depois é importante para a reflexão seguinte. Como o meu camarada Contreiras disse, começou a haver um esgotamento das Forças Armadas Portuguesas, como é óbvio. Um país pequeno como o nosso, com uma população pequena, a projetar durante 13 anos forças militares a milhares de quilómetros. Portanto, era óbvio que mais dia menos dia esse esgotamento se iria refletir nos teatros de operações. Isso acontece, de facto, a partir de 1973. De facto, é um ano-chave. Por acaso, eu estava na Guiné nesta altura, estava no navio e assistia a este conjunto de circunstâncias. E há aqui o ano 73 é, do ponto de vista político e militar, muito importante para a Guiné. Primeiro porque é o ano em que é assassinado Amílcar Cabral, logo no início do ano de 73, o que causa uma certa convulsão dentro das hostes do próprio movimento da guerrilha, mas, em simultâneo, dá-se um aumento da capacidade militar da própria guerrilha, do PIGC, porque recebem, nesse mesmo ano, um armamento novo da União Soviética, que é um míssil Terra-Ar. E, portanto, a morte do Amílcar Cabral acaba por radicalizar os comandos militares da guerrilha no sentido de começarem a fazer ataques à Força Aérea Portuguesa. Queria ainda dizer o seguinte: a Força Aérea, em termos militares, puramente militares, era a única grande diferença operacional que nos fazia ter alguma supremacia em termos de teatros de operações. Por dois motivos, vou ser rápido. Por um lado, faziam as evacuações, portanto, alguém que ficasse ferido ia lá um helicóptero ou uma pequena aeronave e retirava-os para um hospital. Um aspecto determinante. Outro aspecto determinante é quando havia uma ação ofensiva por parte da guerrilha sobre os aquartelamentos das Forças Armadas Portuguesas. Essa ofensiva era rapidamente quebrada porque a Força Aérea vinha e bombardeava as posições de tiro da artilharia do PIGC e interrompia essa ação de fogo. A partir de março de 73, entra em vigor uma nova arma, que é o míssil Strela que ali está em cima e que começa a abater aviões da Força Aérea Portuguesa. A figura de cima é um caça a jato Fiat G91 abatido, foi o primeiro, e embaixo é uma fotografia, foi o segundo caça, embaixo é a fotografia de um piloto do primeiro caça abatido, que se conseguiu ejetar, esteve com uma perna partida, teve um dia meio pendurado numa árvore e conseguiu ser recuperado por uma força de comandos africanos. Isto significou o quê? Significou que a Força Aérea passou a ter que voar com outras cautelas e, portanto, acabou por não conseguir fazer aquelas missões de salvamento ou de evacuação de feridos e de interrupção de ações de fogo da guerrilha sobre os quartéis das Forças Armadas Portuguesas com a mesma eficácia. O que é que acontece? Um quartel onde está uma companhia com 150, 160 homens comandados por capitão, há um soldado ferido que não é recuperado e acaba por morrer ou então agravar muito o seu estado por não ter sido evacuado, os soldados o que é que pensam? Amanhã sou eu. E, portanto, quando as evacuações não acontecem,
a moral dos nossos soldados, que já era baixa, como disse aqui o comandante Contreiras, cai a pique. Por outro lado, dá-se outro fenómeno cumulativo, que é a guerrilha passou a poder estacionar a sua artilharia o tempo que quisesse. Porque eles punham a artilharia, atacavam os nossos aquartelamentos e de volta tinham a artilharia antiaérea, os seus mísseis. Portanto, se a Força Aérea interviesse, eles abatiam os aviões. Logo, a guerrilha passou a fazer ações de fogo sobre os nossos aquartelamentos que duravam dias seguidos. Ora, esta situação militar, e para encurtar razões, vai criar uma situação de iminência de derrota militar na Guiné. Bom, e as Forças Armadas Portuguesas já tinham a indicação que, ou seja, já sabiam que se houvesse uma derrota militar na Guiné, iam ser os militares que iam ser culpados, como já tinha acontecido uns anos antes, noutras circunstâncias, quando perdemos o resto do Império Colonial Português na Índia. Portanto, há aqui esta situação na Guiné é determinante para o aparecimento de movimentos capitais. Ou seja, os capitães começaram a perceber que a guerra colonial portuguesa não tinha solução militar. Que a situação na Guiné poderia conduzir rapidamente a uma derrota complexa. E que o poder político em Portugal não tinha nenhuma solução política para a resolução da guerra. Portanto, esta situação na Guiné tem esta implicação muitíssimo grande. E, portanto, eu passava agora já a um segundo tema, que tem a ver com a conspiração e as causas próximas e remotas. Portanto, a causa principal do aparecimento de movimentos capitais é exatamente o agravamento da situação militar na Guiné e o poder político não ter solução nenhuma para a guerra colonial, não tinha solução política e recorria apenas a uma situação militar que se começava a esgotar. Portanto, os militares mais jovens do exército, que era quem de facto aquela guerra era fundamentalmente uma guerra em terra feita pelo exército, começaram-se a reunir no sentido, começaram a ficar preocupados com esta situação. E, de facto, começa a haver uma degradação, como também já foi dito aqui atrás. E cá está, em caso de derrota, seriam os militares que seriam culpabilizados pela derrota e nunca o poder político por não ter encontrado uma solução para a guerra. Entretanto, há aqui duas causas próximas mais terra a terra para o aparecimento de movimentos capitais. Por um lado, vai-se dar o poder político em Portugal começou a sentir que poderia começar a fugir, do ponto de vista da opinião pública, algum apoio para a guerra, por causa do seu prolongamento, e resolve fazer um congresso dos combatentes em que iriam antigos combatentes e oficiais dos quadros permanentes. E para fazer uma grande demagogia em torno da guerra e criar um grande ambiente de reforço da política colonial militar do regime. O que acontece é que os oficiais do quadro permanente do Exército resolveram dizer assim: nós vamos em força ao Congresso e vamos desmistificar esta situação. O que é que acontece? É a coisa ridícula. É que os oficiais do quadro permanente foram proibidos de ir ao Congresso dos Combatentes. Pronto. Ou seja, os oficiais que mais sabiam, que mais sofreram e que estavam proibidos de ir ao Congresso dos Combatentes. Ora, isto é evidentemente uma situação completamente ridícula que revoltou os meus camaradas do Exército. O outro aspecto que já estava a ser referido aqui pelo comandante Contreiras é o aparecimento de um decreto-lei. Como havia falta de capitães dos quadros permanentes, foram buscar os oficiais milicianos
para entrarem para os quadros permanentes. E em vez de os colocar num quadro à parte, foram-nos colocar na escala geral dos oficiais. E então dá-se situações caricatas que indivíduos que tinham sido formandos de oficiais do Exército, capitães, passavam à frente e chegavam a majores primeiro que os anteriores. Ora, há uma coisa que qualquer indivíduo, qualquer ministro da Defesa ou qualquer militar sabe, é que isto de mexer em promoções dos militares e em ultrapassagens é uma situação que deve ser feita com muita cautela. E então, nesta situação que foi feita completamente de uma forma desastrada, criou um segundo grande argumento para os militares se começarem a reunir. E assim, a conspiração vai ter três... e, portanto, estes são os três grandes motivos que levaram... Não quer dizer que não existissem outros, mas que têm a ver com a formação da conspiração. Primeiro, o agravamento da situação militar na Guiné, o Congresso dos Combatentes e o tal decreto-lei que fazia com que os milicianos entrassem para o mesmo quadro. Exatamente, estou aqui e vamos passar à frente. E, de facto, os militares que acabaram naquela altura por perceber uma coisa que já vinha, que já estava na sua inteligência, mas que ficou claro, é que a solução para a guerra que já estava a ocorrer há tantos anos era política e não militar. E que o poder político não encontrava solução para ela. E, portanto, começaram a contestar o regime. E, portanto, há aqui três períodos que eu posso considerar. Há uma primeira parte, um primeiro período apenas de contestação corporativa relativamente às Forças Armadas, que tinha a ver com estas promoções do Congresso dos Combatentes, embora muitos oficiais do Exército já tivessem uma ideia clara que era preciso derrubar o regime. Mas não se pode começar logo com um movimento deste tipo a dizer que vamos fazer já um golpe. E, portanto, há um primeiro período, poderei dizer que julho a dezembro de 73, em que é o prestígio das Forças Armadas que era utilizado para para criar um espírito de contestação dentro das próprias Forças Armadas. Depois, há um segundo período de politização do próprio movimento, que podemos dizer que é de dezembro de 73 a março, a 5 de março de 74, depois já vos explicarei porquê, e depois um período final, março e abril, que é a preparação para a ação. Eu vou passar isto mais rápido. Esta primeira fase de contestação vai ser muito importante, porque é aí que se vai fazer a mobilização e criar uma primeira grande fase de estruturação do movimento. E este movimento vai abranger não só todo o continente, como também em Angola, Moçambique e Guiné são criados organizações do próprio movimento, na altura, Movimento dos Capitães. Portanto, é uma grande fase de organização em que o grande lema era o prestígio das Forças Armadas. A partir de dezembro, vai-se iniciar uma fase em que começa a aparecer claramente, isto já em dezembro de 73, a hipótese de golpe de Estado. Ou seja, nós não conseguimos de maneira nenhuma alterar esta situação, a não ser derrubando o regime. E, portanto, vai começar a abrir-se dentro da organização do próprio Movimento dos Capitães, que, entretanto, se vai alargar à Marinha e à Força Aérea, mudando o nome para Movimento das Forças Armadas, e vai começar a abrir duas grandes frentes, que é uma frente claramente militar, de preparação para a ação, e também uma área política, dizer assim, o que é que nós vamos fazer. No campo político há uma reunião, é por isso que eu vos falei aqui, em 5 de março, onde pela primeira vez
se faz um documento que é aprovado por um conjunto grande de 100 e tal, quase 200 oficiais do Exército, em que, pela primeira vez, se diz claramente que o problema da guerra é político e não militar, e que o problema deste país só se resolve com a democratização do regime. Portanto, estas são algumas frases que saem desse próprio documento, que é um documento com alguma extensão, mas é um documento muito bem estruturado e com objetivos políticos já muito claros. Estamos, portanto, a falar em 5 de março, que é a chamada reunião de Cascais. E aqui, de facto, são alguns destes tópicos que vêm neste documento. Isto é o próprio documento, portanto, é só por questão de... ainda era extenso. E depois vamos evoluindo este documento para uma coisa que é começarmos a fazer isto no campo político. Começar a fazer o programa do movimento das Forças Armadas. Ou seja, nós vamos avançar para um golpe militar, mas temos que ter um programa. E, portanto, há uma comissão presidida por um homem que se chamava, na altura, Major Vítor Alves, um homem que vai ter enorme importância neste período, e que inicia trabalhos para a elaboração do programa do movimento das Forças Armadas. Este programa tem alguns aspectos. Está aqui, anda para trás, aqui passou só algo. Eu estava. E, portanto, este programa do movimento das Forças Armadas, dizem, chamam-lhe o programa dos 3Ds, democratizar, descolonizar e desenvolver. Eu não estou completamente de acordo com esta nomenclatura, mas não interessa agora discutir, mas tinha uma primeira parte do programa que era o desmantelamento do Estado e das estruturas de apoio à ditadura. Não é? E aqui a destituição do Presidente da República, do Governo, dos governadores civis, extinção da polícia política, da legião e um conjunto de medidas de destruição das estruturas repressivas e estruturas políticas do regime. É engraçado verificar que este programa é muito interessante lê-lo. Há muita gente que fala muito aqui em Portugal, alguns historiadores, mas de facto não leram o programa. Ou não leram como deve ser, porque o programa, sendo um programa político, com conteúdos políticos, acaba por ser quase um programa em forma de ordem de operações. Ou seja, não é um programa, isto é um programa político que diz ponto 1, isto. Não, isto é assim, medidas imediatas. Fazer isto. Quem faz? Este e aquilo. Medidas a curto prazo. Estas. Portanto, uma coisa militar, clara e objetiva. Portanto, o programa das Forças Armadas é um programa muito interessante e quem quer estudar deve, penso eu, estudá-lo deste aspecto. Outro aspecto fundamental, que era a anistia a todos os presos e libertação de todos os presos políticos. Ou seja, as cadeias portuguesas estavam cheias de presos políticos e eram absolutamente necessário, como medida imediata, libertar os presos políticos. E, por outro lado, a abolição da censura e do exame prévio, ou seja, acabar com a censura. Isto são medidas para fazer já. E foram feitas no dia 25 de Abril e no dia 26. E depois, portanto, isto são medidas para a liberdade, não é? Depois há medidas para a construção da democracia. Ou seja, uma coisa, vamos dar liberdade, mas depois é preciso legislar no sentido de criar as condições para fazer leis da rádio e da televisão, leis
de liberdade da reunião de sessão, liberdade sindical, ou seja, é feito um conjunto grande de leis que inicia o processo democrático. Ou seja, foi passado a lei, o conjunto das liberdades que os portugueses iam conquistando. Portanto, há aqui, de facto, este complementar do D da democracia. Portanto, eu digo muitas vezes que o programa das Forças Armadas é, primeiro, liberdade e depois é a democracia. Ou seja, a democracia como institucionalização da própria liberdade. Isto são várias medidas, mas aqui há dois aspectos absolutamente fulcrais, na minha opinião. O primeiro é que as Forças Armadas Portuguesas tinham a consciência clara que, quando fazem um golpe militar vencedor, criam uma legitimidade em termos de política. Temos aqui um filósofo, aqui na frente da vossa instituição, sabe que o problema da legitimidade na política é extremamente importante. E os militares sabiam que a legitimidade que eles tinham ao ganhar ou de fazerem um golpe vencedor é sempre uma legitimidade curta, uma legitimidade pouco forte. E, portanto, havia necessidade, os militares no programa tinham a consciência que era absolutamente necessário, num período curto de tempo, ir transferir a sua legitimidade revolucionária para uma legitimidade assente no sufrágio. E assim, no próprio programa das Forças Armadas, diz lá, anúncio público e convocação no prazo de 12 meses, de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita por sufrágio universal, direto e secreto, segundo uma lei eleitoral elaborada pelo futuro governo provisório. Ou seja, nós estamos assim, dentro de um ano, o mais tardar, é absolutamente necessário fazer eleições para uma Assembleia Constituinte, para termos uma nova... E, de facto, esse processo foi feito com muito custo, feito muito à base de militares. Isto foi feito nos governos do general Vasconcelos, era ministro da Administração Interna o coronel Costa Brás, e tinha no Ministério da Administração Interna uma equipe liderada por militares. E foi esses militares que conseguiram preparar, não quer dizer que não houvesse visto, mas preparar as eleições. E, portanto, nós tínhamos, só para terem uma ideia, Portugal não estava habituado a votar, os inscritos para as eleições estavam recenseados 1.800.000, e pós o recenseamento feito pelos militares, havia 6.200.000 inscritos nos cadernos eleitorais. Portanto, depois foi preciso organizar mesas de voto, nas freguesias, tudo isso, um processo muito complexo, foi feito pelos militares, e no dia 25 de abril de 1975 há eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, os militares não deixaram de cumprir esta sua ideia. E dizia mais o programa do Governo das Forças Armadas. Logo que eleitos pela nação, a Assembleia Legislativa, ou seja, os órgãos de soberania que a nova Constituição determinasse, deveriam ser eleitos, sendo dissolvidos os órgãos do próprio movimento das Forças Armadas. Ou seja, no fundo, estava determinado no próprio programa do movimento das Forças Armadas as condições necessárias para a tal passagem da legitimidade revolucionária para uma legitimidade assente no sufrágio. E, de facto, no ano de 1976, portanto, passados o ano de 75 foi para uma Assembleia Constituinte, e no dia 25 de abril de 1976, já com uma nova Constituição, a Constituição Portuguesa, a Constituição da República Portuguesa de 1976, aprovada, em 2 de abril de 76, é eleita uma nova Assembleia da República, o novo Parlamento Português. Nesse mesmo ano é eleito um Presidente da República, são eleitas as Assembleias Gerais dos Açores e da Madeira, que são regiões autónomas, e são feitas em Portugal pela primeira vez eleições para as autarquias locais. Portanto, em 76 está eleito todo o quadro da estrutura dos órgãos de soberania e dos órgãos de gestão pública.
Portanto, isto estava tudo previsto no programa do MFA e foi cumprido. Há também aqui um aspecto de democracia económica que é relativamente curto, mas que se fala exatamente logo na ideia de uma economia virada mais para o povo português e tinha uma preocupação de luta contra os monopólios. Não me vou estender muito por aqui. E, por fim, há o reconhecimento, o problema da descolonização. Ou seja, de fazer, por um lado, fazer a paz, porque tínhamos 3 territórios em guerra, e fazer a descolonização. E aqui no ponto C, que depois aqui o meu camarada Rosado da Luz falará provavelmente nisso, o programa do movimento das Forças Armadas fazia a formulação da Carta das Nações Unidas, que era o reconhecimento dos direitos dos povos à sua autodeterminação. Ou seja, o programa dos MFA previa exatamente que o reconhecimento do reconhecimento do direito à autodeterminação aos povos das suas colónias. Ponto absolutamente fulcral. Como aqui disse, os não se opinam no noite de 25 de Abril, mas depois o Coronel Rosado da Luz falará mais disto, vai retirar esta parte com consequências trágicas. Portanto, isto é uma cópia do programa do movimento, das Forças Armadas, e por fim queria falar só da componente militar, rapidamente, e para dizer que era preciso também fazer uma ordem de operações, porque o 25 de Abril é também uma operação militar, e que temos aqui 3 homens importantíssimos, o Major Otelo e o Capitão Luís Macedo, que era o seu adjunto operacional, e o Tenente-Coronel Garcia dos Santos foi o homem das transmissões. Por outro lado, é absolutamente estes 3 homens fazem este documento, mas o Otelo tinha uma grande equipe de oficiais, que eram chamadas as comissões de ligação, que faziam a sua ligação com todos os quartéis e todos os oficiais do movimento de todo o país. Nesta mesa temos um ilustre capitão da altura do Exército, o Coronel Rosado da Luz, que fazia exatamente parte dessas comissões de ligação e falará com certeza muito melhor do que eu sobre esta matéria. E depois queria só dizer aqui rapidamente o seguinte: qual era o conceito desta ordem de operações? Isto para terminar. Tinha 2 vertentes. A primeira era o controlar os órgãos de poder político-militares. Em Portugal, se controlássemos Lisboa e Porto, estava resolvido o problema deste aspecto. O segundo aspecto era controlar os órgãos de comunicação social. Ou seja, o movimento das Forças Armadas tinha que ter um órgão de comunicação nacional ao seu dispor para comunicar com os portugueses o que se ia passando e quais eram as suas intenções, e, por outro lado, impedir que o regime tivesse acesso a qualquer órgão de comunicação social que fizesse o contravapor. Portanto, eram estas 2 ideias gerais: controle do poder político-militar e controle da comunicação social. E, dito isto, e já me alarguei demais, vamos passar aqui ao Coronel Rosado da Luz, que foi um distintíssimo capitão de Abril, que no dia 25 de Abril teve uma ação preponderante, porque ele explicará isso melhor, porque ele vai fazer a ligação entre as unidades que estão no terreno e o posto de comando. Portanto, Coronel, caro amigo, companheiro, camarada...